Eu não acredito que eu pintei o quadro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E bom, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Mendel. Isso mesmo que vocês acabaram de escutar, nós vamos falar sobre a segunda lei de Mendel. Então se você não aprendeu ainda a primeira, volta nas aulas, dá uma pescadinha no conteúdo, depois vem para cá para a gente completar e concretizar de fato os teus saberes sobre as leis de Mendel. Então, eu preciso que tu saiba minimamente a primeira lei de Mendel. É claro que eu vou revisitar ela em alguns momentos durante a nossa aula de hoje, mas se tu não lembra como é que de fato se deu a construção da primeira lei de Mendel, volta nas nossas aulas anteriores, dá uma olhadinha, quando você de fato compreender, você vem para esta, para que a gente possa aprofundar os nossos estudos, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a segunda lei de Mendel. A princípio, pessoal, Gregor Mendel, para os íntimos Mendel, propôs a primeira lei da hereditariedade, que dizia o seguinte: quando da formação dos gametas, os fatores que são responsáveis pela manifestação das características se segregam. Preste atenção, tá? De acordo com a primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores, quando da formação dos gametas, os fatores responsáveis pela manifestação de uma dada característica no indivíduo são segregados e, bom, passam a residir em um dado gameta, que será conduzido para o descendente. Essa ideia da primeira lei de Mendel foi rapidamente compreendida por nós nas aulas anteriores. Vimos que a primeira lei de Mendel trata-se exatamente da justificativa por trás das heranças monogênicas. Então, através da primeira lei de Mendel, nos foi possível compreender de fato como se dava a nossa herança de características como albinismo, rutilismo, polidactilia, doença de Huntington e também a fibrose cística. Também nos foi possível compreender como herdamos características comuns, bobas do dia a dia, como por exemplo, covinha no queixo, covinha na bochecha, o lobo preso ou solto, né, na orelha, o cabelo formando bico de viúva e por aí vai. E, bom, chegamos a um ponto bem interessante. Quando Mendel analisava suas ervilhas, ele constatava 7 características que se comportavam com os mesmos padrões, nos quais, quando do cruzamento de indivíduos híbridos, ocorria a proporção de 3:1, no que se referia ao fator dominante e ao fator recessivo. Mas, e quando esses fatores eram colocados em questão, será que a segregação que ele falava lá na primeira lei era independente ou ela era dependente uma da outra? Como assim? Será que a ervilha que era amarela sempre era lisa ou sempre era rugosa? Será que a ervilha que era verde sempre apresentava uma folhagem especificamente em paralelo? Enfim, ele queria saber se aquelas 7 características que ele analisou por acaso não coincidiam. Ou seja, sempre que tinha uma, teria a outra. Ou talvez não. Talvez elas fossem de fato independentes. E foi aí que Mendel propôs a lei da segregação independente dos fatores, ou segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel trata-se exatamente da justificativa da qual Mendel precisava para, de fato, defender as suas ideias sobre hereditariedade
e também permitir a compreensão do porquê que alguns possuem algumas características, né? Alguns descendentes herdam as características diretamente do pai e, bom, seus irmãos herdam da mãe e por aí vai, né? Alguns puxam mais a um, mais a outro, né? Alguns têm a mesma característica, bem parecida, embora irmãos, mas tem outras que totalmente diferentes. Então, essa era a ideia da segregação independente dos fatores. Justificar por que, mesmo provenientes de gametas do mesmo parental, dos mesmos parentais, irmãos, por exemplo, apresentavam heranças que eram em comum e outras que eram completamente diferentes. Claro que Mendel não tentava justificar isso em humanos, mas sim em ervilhas. E por isso eu trago o exemplo da noite, exemplo do dia, da tarde. Eu não sei quando é que tu está olhando esse vídeo, então o exemplo. Bom, nesse nosso exemplo temos a primeira ervilha, que é amarela e tem a superfície lisa. E nós analisamos anteriormente vários exemplos que nos confirmam agora poder mencionar que a ervilha lisa, superfície lisa, possui o genótipo Rzão, enquanto a ervilha amarela possui o genótipo Vzão. Eu estou colocando os dois genótipos ali embaixo da ervilha, para que vocês não esqueçam, beleza? Além disso, nós temos uma ervilha rugosa, que seria portadora do genótipo Rzinho, e verde, que seria portadora do genótipo Vzinho. Percebam que, enquanto a nossa ervilha amarela e lisa é duplamente homozigota dominante, a nossa ervilha verde e rugosa é duplamente homozigota recessiva. E nessa perspectiva, compreendemos que uma vai ser cruzada com a outra e um resultado será dado. Assim como nós tínhamos naqueles exemplos da primeira lei de Mendel, percebemos que a resultante, que é heterozigota, herda exatamente o fenótipo daquela que apresenta de fato o genótipo dominante. Ou seja, essa ervilha que foi proveniente dessa geração parental de indivíduos de linhagem pura, esse híbrido aqui apresenta cor amarelada e a superfície lisa, bem como a parental que possui os alelos dominantes. Sacou? Então, bom, toda vez que eu fizer o cruzamento daquela amarela lisa com essa verde rugosa, eu terei indivíduos que apresentarão fenótipos liso e amarelo, como a parental demonstrada ali em cima, mesmo tendo o genótipo heterozigoto. E agora fica mais fácil da gente poder discutir, por exemplo, de fato como se dá a lei da segregação independente dos fatores. Veja, embora essa tenha herdado o fenótipo liso e essa tenha também herdado o fenótipo amarelo, o fato dela ser amarela, o fato dela ser lisa, não, esses dois fatos não estão interligados. Ou seja, se eu realizar a autofecundação que Mendel de fato realizou várias vezes com as suas ervilhas, eu não terei uma relação específica entre a característica lisa e a característica amarela. Em momento algum, obrigatoriamente será o descendente deste cruzamento, dessa autofecundação amarela, porque o outro alelo herdado foi tal. Nem, ela será verde porque o outro alelo herdado foi tal. Não existe uma relação
entre os fatores, não existe uma relação entre os genótipos. Cada um se segrega de uma forma independente, mas quando da formação dos gametas nós vamos ter várias combinações possíveis. Então imaginem que eu posso definir a segunda lei de Mendel como sendo, abre aspas, quando da formação dos gametas dois ou mais genótipos responsáveis pela determinação de uma característica têm seus alelos segregados de modo independente, formando combinações de fatores dentro de seus materiais genéticos, ou seja, dentro daquela carga genética que aquele gameta irá conduzir até o descendente. Então, eu posso dizer que a lei da segregação, independente dos fatores, preconiza isso. A segregação que irá ocorrer quando da formação dos gametas, formando combinações diversas a partir dos fatores, ou seja, dos alelos que os genótipos desse indivíduo apresentam. E, bom, essas combinações vão dar origem a gametas diferentes que, quando uma vez fecundados, conduzirão aquele fator herdado para o descendente. Professor, olha, está embananando tudo. Relaxa, vamos devagar. Pensa assim, tá? Vai ficar bem mais fácil agora de você compreender. Lembra que quando discutimos acerca da formação de gametas, compreendemos que a meiose é um processo no qual ocorre a formação de 4 células resultantes? Então, por exemplo, se essa célula aqui, se as células da ervilha amarela decidissem realizar a produção de gametas, seus gametas resultantes seriam sempre em quantos? 4. Acho que você lembra da aula de noções de probabilidade aplicada à genética. Então, formaremos 4 gametas a partir das células desta ervilha aqui. Então, esses 4 gametas, né, esses 4 possíveis gametas, digamos que sejam espermatozoides, antezóides, no caso das plantinhas. Esses 4 gametas que são formados são provenientes exatamente das combinações entre os o quê? Os fatores, tá certo? Então, eu vou combinar aqui, ó, Rzão com Vzão, tá? Rzão, Vzão. Rzão com Vzinho, Rzão, Vzinho. Rzinho com Vzão, Rzinho, Vzão. E Rzinho com Vzinho, Rzinho, Vzinho. Esses são os possíveis gametas formados a partir das combinações dos fatores que o indivíduo resultante do cruzamento das linhagens puras, ou seja, o indivíduo de linhagem híbrida, apresenta. Agora, vamos ver como, de fato, se dará essa autofecundação? Diante dos possíveis gametas formados a partir dos genótipos deste indivíduo, podemos realizar a construção de um jogo da velha para pessoas inteligentes, do famoso quadro de Pinel, em sua versão mais, vamos dizer assim, grandiosa, tá? Ela vai envolver uma série de fatores e, portanto, eu tenho que ser bem cauteloso na hora de construí-lo, tá? Então, aqui nós vamos construir o quadro de Pinel com base nas 4 possibilidades, vejam, foram 4 possibilidades distintas obtidas a partir dos genótipos desta ervilha, tá? Deste pezinho de ervilha. Então, como se trata de uma autofecundação, os gametas que essas ervilhas aqui formarão terão os mesmos alelos em si. Ou seja, esse indivíduo irá formar tanto gametas masculinos quanto gametas femininos com os mesmos alelos. Portanto, aqui no nosso quadro grandão, eu vou colocar mais uma vez o X para não me atrapalhar, e agora eu tenho que ser bem cauteloso porque são muitos alelos, são muitos fatores, tá? E eu vou copiar ali os nossos
alelos resultantes no nosso quadro grandão. O primeiro gameta leva consigo o alelo Rzão e o alelo Vzão. Foi uma possível combinação que tivemos ali. O segundo gameta leva Rzão e Vzinho. O terceiro gameta leva Rzinho e Vzão. O quarto gameta Rzinho e Vzinho. De mesmo modo, digamos que aqui sejam os gametas masculinos, tá? Então aqui serão os gametas femininos. Logo, Rzão, Vzão, também a mesma combinação, afinal de contas foi uma autofecundação. Então, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão e Rzinho, Vzinho. Ok? Uma vez que nós montamos o nosso quadro, vamos passar para a resolução. Então agora nós vamos montar aqui os possíveis resultados e conferir quais ervilhas podem ser formadas a partir da autofecundação desse indivíduo e perceber a partir disso, né, que de fato não existe uma relação intrínseca entre o fator liso e a cor amarela, o fator liso e a cor verde, o fator do, sei lá, do rugoso com o verde ou do rugoso com o liso. Não existe. Os fatores se segregam de forma independente e aleatória. Vamos olhar? Vamos lá. Ao fazermos o joguinho da batalha naval, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Ou seja, uma ervilha lisa e o que? Amarela, tá bom? Aqui, ó, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Lisa e amarela, mesmo sendo heterozigota, professor? Sim, afinal de contas o alelo dominante, o Vzão, determina a cor amarela para a ervilha. Aqui, ó, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão. Lisa, amarela. Aqui, ó, Rzão, Rzinho, Vzão lá de cima e o Vzinho aqui do lado. Também lisa e amarela. Aqui em cima, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Lisa e amarela. Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho. Opa! Lisa e verde. Notou? Até o momento, o padrão que vínhamos observando era de ervilhas lisas e amarelas. Mas eu tive a formação de ervilha lisa e verde. Mas a ervilha verde da linhagem pura não era rugosa? Sim, mas os fatores são independentes. Então eu formo indivíduos com genótipos distintos, com fenótipos distintos, de forma independente e aleatória. Beleza? Vamos continuar. Rzão do lado de cima, o Rzinho aqui do lado, o Vzão aqui do lado e o Vzinho aqui de cima. É bom você tomar bastante cuidado, sempre botar o dominante na frente. Mas cuidado, não vai misturar Rzão com Vzão. Bota ali R's primeiro, V's depois. Segue a ordem alfabética, não sei, segue a tua ordem. Pode ser V, V, R, R. Bom, enfim. Mas tem cuidado para não misturar, para não ficar VR, VR. Vamos continuar. Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Aqui a gente, eu não esqueci de comentar, né? Aqui era lisa e amarela. E aqui, ó, lisa e verde novamente. Beleza? Aqui, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão. Lisa e amarela. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Lisa e amarela. Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzão. Opa, rugosa e amarela. Notaram a diferença com os parentais? Vamos continuar. Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho. Lisa ou rugosa e amarela. Aqui, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Lisa e amarela. Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Lisa e verde. Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho. Rugosa e amarela. E por fim, Rzinho, Rzinho, Vzão. Ou Vzinho, Vzinho. Lisa e verde. E a partir daí, compreendemos que, dentre essas 16 possibilidades, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
e 9. 9 apenas. 9 entre 16 serão o quê? Amarelas e também serão o quê? Lisas. Beleza? Amarelas e lisas. Eu também tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 3 sobre 16, que serão o quê? Ó, serão lisas, né? Porém verdes e lisas. Melhor dizendo, não é verde e lisa. Enfim. Nós teremos também aqui, ó, 1, 2, 3. 3 entre 16, que serão o quê? Serão amarelas, vou botar assim, tá? E rugosas. Beleza. E apenas uma entre as 16 serão verdes e rugosas. Tranquilo? Fatores são segregados de forma independente, ou seja, nenhuma característica é condicionada a outra, exceto em casos específicos. Mas isso é assunto para um outro vídeo, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido também que a formação dos gametas está ligada justamente a essa segregação independente e que, bom, foram necessários mais saberes, mais conhecimento do que Mendel tinha na época. Então, muitos acreditam que a segunda lei de Mendel já faz parte daquela contribuiçãozinha que os três botânicos, Hugo de Vries, Karl Correns, Erich Teschmack, deram ali nos trabalhos de Mendel quando redescobriram os seus achados, tá certo? Seus dados, seus resultados obtidos através das suas pesquisas. E bom, nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um cheiro bem grande e até mais. Tchau, tchau.